Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do Trilho. Eu me chamo Mirella, faço parte da juventude do Exiba e faço parte da equipe do Trilho. E hoje eu fui desafiada a compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre João Batista e Paulo, que nós podemos dizer que são dois heróis ocultos, porque não tinha outdoor sobre eles, não tinha um filme na época sobre eles, mas que fizeram uma grande diferença na sua época. Vamos lembrar um pouquinho da trajetória de João, né? João se vestia diferente, comia diferente e anunciava Cristo, né? Anunciava aquele que faria coisas maiores depois dele. E fez uma grande diferença na sua época e não se importava com o que os outros diziam ou do que os outros pensavam dele. A preocupação de João Batista era realmente de anunciar Cristo, de servir a Deus, né? De exercer o seu, vamos dizer, o seu talento, o seu dom, aquilo que Deus preparou para ele, o propósito de sua vida. E ele não se preocupava com o que as pessoas diziam sobre ele, né? A mesma coisa Paulo, né? Enquanto João Batista anunciou, né, o nosso Salvador, Paulo explicou em mais detalhes quem era esse Cristo, como era o amor de Cristo e o que deveria ser feito de acordo com os valores de Cristo, né? De acordo com o que Cristo pregava. Paulo viajou bastante, foi em Roma, foi em Corinto, falou para todos aqueles povos, falou diretamente para aqueles povos, sem se preocupar nas consequências de sua fala, né? Sem se preocupar se as pessoas iriam gostar ou não. Como João Batista, Paulo também estava preocupado em cumprir o seu propósito, em agradar a Deus e não agradar as pessoas, né? E foram heróis da sua época, né? Fizeram a diferença não só no seu tempo, mas até hoje, né? Porque a gente para, estuda e se orgulha desses dois personagens, né? Se orgulha do que eles fizeram e se inspira para fazer parecido, né? Porque o propósito de cada um é específico, é diferente, é especial, né? Mas que todo mundo coopera para o reino, né? E era isso que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir sobre isso, para saber qual é o meu papel hoje na sociedade em que eu vivo, na minha sociedade que eu estou incluindo, né? Será que eu sou esse herói oculto que não precisa de estrelinha, que não precisa de outdoor, que não precisa de rede social dizendo que parabéns pelo que você fez? Será que eu posso fazer a diferença? Será que eu estou preparado para passar pelo que Paulo passou? Se a gente for lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 27, a gente pode ler assim: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e nudez. E Paulo, ele viveu tudo isso, né? Acredito que ele possa ter sim desanimado em alguns momentos, pelo sofrimento em si, mas não por Cristo. Mas não desistiu, né, do seu objetivo de vida, né, que é anunciar a Cristo. Não desistiu do seu propósito, apesar de todas as dificuldades, e foram muitas as dificuldades de Paulo, né? Açoitado, preso, passou fome, passou frio, muitas vezes solitário, né, na maioria das vezes, porque teve uma época que ele estava com os discípulos, depois se separou,
seguiu o seu caminho. Teve uma época que estava com Timóteo, mas também separou e seguiu o seu caminho. Mas não desistiu, né? E hoje, você, jovem, diante dessa pandemia que nos colocou dentro de casa, que nos impede de fazer as atividades que fazíamos normalmente lá em 2019, estamos no segundo ano de crise, né? E vivendo as mesmas dificuldades que vivemos no ano de 2020, ou até pior, porque a gente, pelo menos eu acreditava que essa pandemia iria durar apenas o período de 2020, que o vírus iria continuar, mas estaríamos todos vacinados e podemos viver a nossa rotina natural que a gente já conhecia. E aí 2021 se repetiu e pelo menos para mim gerou muita frustração e ilusão, não é ilusão, falta de esperança, na verdade. Eu me vi em muitos momentos sem esperança, dizendo assim, caramba, a gente vai viver tudo de novo nesse ano de 2021. E isso, de certa forma, me desanimou em vários momentos, né? Desanimou em vários aspectos da minha vida, né? Em várias áreas. Mas quando a gente olha para João Batista e quando a gente olha para Paulo e vê que, apesar das dificuldades, que foram muito maiores do que a minha, porque eu não apanhei, não fui presa, né? Não senti frio, não senti calor, e apesar de tudo isso, eles permaneceram firmes no seu propósito. E aí eu pergunto a você, qual é o seu propósito hoje? Eu acredito que todos nós, filhos de Deus, temos um propósito em comum, que é anunciar a Cristo. Mas a forma como essa anunciação vai ser feita vai ser de acordo com os talentos e os dons que Deus deu para cada um, né? E eu queria exortar você a não ficar paralisado, a sair dessa inércia e fazer a diferença, né? João, ele anunciava lá no deserto para quem quisesse ouvir, mas ele não viu o que Cristo fez, né? Ele não pôde acompanhar porque ele foi decapitado antes, mas ele não estava preocupado com o que iria acontecer. Ele queria cumprir o seu propósito e ele queria anunciar. E o seu propósito foi cumprido, né? E pessoas foram modificadas, a vida das pessoas foram modificadas para aqueles que escutaram o que ele pregava. E Paulo, a mesma coisa. Ele não pôde acompanhar o crescimento da igreja até hoje, né? Até porque morreria antes de uma morte natural, mas ele também não estava preocupado com o fim daquilo. Ele queria anunciar Cristo. Ele não precisava, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que ele não precisava ver as coisas acontecerem, né? No futuro, ele não precisava ver a palavra que ele anunciou, o Cristo que ele anunciou na minha vida hoje. Mas ele precisava ter certeza que Deus iria agir na vida de cada um. E essa certeza ele tinha. E essa certeza ele tinha que ele não desistiu do seu propósito. Ele não desistiu de anunciar a Cristo. Ele não desistiu de nos discipular. E discipular cada comunidade daquela em que ele visitou e que ele mandou uma carta, né? Continuando em Coríntios também, no capítulo 6, nos versículos... Eu me esqueci aqui, só um minutinho. No versículo de 4 a 10. Eu queria falar pra você, jovem, da adesiva, pra você que não era adesiva, mas que tá assistindo esse vídeo. No versículo 4, né? Em tudo fazemos. Mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus que opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servirmos para as pessoas nos honrem.
servirmos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. E eu queria que você refletisse depois, pegasse sua Bíblia nos versículos finais do capítulo 6, né? Desse trecho que a gente leu. Do 8 ao 10, quando ele fala que a gente serviu as pessoas, independente delas nos honrarem, né? Que somos chamados de impostores, somos chamados de mentirosos, mas somos honestos, né? Outra parte que eu gostei bastante, nosso coração se entristece, então a gente não está proibido de se entristecer, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos muitos outros, né? Porque quando a gente prega a palavra de Deus, a vida se renova na vida do outro, né? Não possuímos nada, mas temos todos porque nós temos Cristo. E ele fala aqui um pouquinho antes que somos bons, somos fiéis, somos amorosos, somos pacientes por conta do Espírito Santo que habita em nós. Então, que possamos ser esse tipo de herói hoje, na nossa realidade, nas nossas aulas online, seja na escola ou na faculdade, no nosso trabalho. Que a gente possa ser esse herói oculto na vida das pessoas, na vida de cada pessoa que Deus colocar na nossa vida, para que a gente possa fazer a diferença na vida delas, né? Sejam nossos amigos, nossos parentes, um vizinho, uma pessoa que a gente nunca viu na vida, mas que a gente se encontrou no ônibus, vamos dizer assim. E que a gente possa ser esse herói oculto, que a gente possa anunciar o nosso Salvador, aquilo que a gente realmente acredita, a nossa esperança. Que a gente faça a diferença nesse mundo, que a gente faça a diferença na juventude da nossa igreja. Né? E é isso que eu queria convocar você. Faça a diferença na juventude da sua igreja. Sirva, dê o seu melhor. Né? Mesmo triste, dê o seu melhor. Mesmo desanimado, dê o seu melhor. Porque Deus vai receber com excelência o que você tem feito, porque é o seu melhor. O seu melhor não deve ser comparado ao meu, né? E nem de nenhuma outra pessoa, porque eu sou especial do jeito que eu sou e você é especial do jeito que você é. E seja um herói esse ano. Se você não foi herói esse tempo todo, na pandemia até agora, seja herói nesse momento. Faça a diferença, se una com a sua juventude, se una a seu pastor, se una a seus líderes e veja como você pode ajudar a todos passar por essa fase, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoá-los, que o Espírito Santo possa renovar as forças de vocês, né? E não se esqueça de nos seguir nos nossos canais, ative o sininho do Trilho para que você possa ver todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo e nos siga no Instagram, @Trilho.